Fala, meus investidores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estava morrendo de saudade de vocês. E hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários, a queridinha aí das pessoas que todo mundo está começando a investir nela agora. E acredito que é sim um dos excelentes investimentos que todo mundo deve ter. E hoje nós falaremos sobre isso, sobre por que você deve investir em fundos imobiliários e quais que são as melhores análises que eu, com o tempo que eu aprendi, acredito ser crucial para a gente poder investir nesse tipo. Bom, já chega aí deixando o like, por favor, gente, para que esse assunto chegue para mais pessoas. Se você também não é inscrito no canal, ative as notificações, o sininho aqui, para você ficar ligado com todas as atualizações. Mas bora lá, vamos falar sobre fundos imobiliários, minha opinião sobre eles, de todo esse tempo aí que eu já venho investindo. Bom, pessoal, para quem não sabe o que são fundos imobiliários, eu vou deixar aqui o card, que é justamente para a galera que está começando aí, quem é iniciante. Eu fiz uma série sobre investimentos para iniciantes, e aí esse card você vai saber exatamente sobre os produtos de renda variável. Eu explico melhor o que são fundos imobiliários lá, então acessa aí se você não sabe. Mas bom, gente, quais que são as características que eu acredito serem importantíssimos para você investir em fundos imobiliários? O primeiro deles, que é muito legal mesmo, são os rendimentos mensais. Então ele é uma excelente forma de você ter renda mensal, assim, para sempre mesmo. Enquanto você tem ali investido alguma cota em um fundo imobiliário, você vai estar sempre recebendo aluguéis mensais. Então ter periodicamente, todo mês ali recebendo um dinheirinho é bem legal. O segundo ponto que é muito interessante dos fundos imobiliários é a característica de você poder estar exposto ao setor imobiliário sem precisar comprar um imóvel de R$1 milhão, de 500 mil ali. Você consegue investir em fundos de R$100, R$50, já comprar uma cota, né? E você vai estar de forma exposto a esse setor, pagando menos. Que vem uma terceira característica que é também muito legal, que são as burocracias que você deixa de lado a partir do momento que você investe em fundos imobiliários. Muita gente sabe que investir no setor de imóvel é um pouco burocrático, você tem que assinar contrato, você vê corretor de valores, você tem que pagar IPTU e tudo mais, e tudo isso é descomplicado por meio de você investir em um fundo, que aí no caso uma característica também bem marcante dos fundos imobiliários é que você não tem o trabalho de analisar as estratégias de quais imóveis você quer comprar. Isso tudo você deixa à mercê de um gestor, que é esse gestor do fundo imobiliário que vai fazer toda a estratégia. Você, como um acionista, como um cotista, só vai acompanhar mesmo as estratégias dele para ver se faz sentido com o que você tem como filosofia de investimento. Então essa é uma característica também muito interessante. A quinta característica é que ele historicamente tem uma menor volatilidade do que as ações no mercado financeiro. Então isso ajuda bastante também para a gente ter uma tranquilidade. Aquelas pessoas que não se dão bem muito com volatilidade no mercado, eles tendem a ter uma volatilidade muito menor do que o índice Bovespa. E além disso, como eles não têm uma correlação nenhuma com as ações das empresas, com o Ibovespa, eles seguem um outro índice, no caso, que é o IFIX, eles também são uma excelente forma de diversificação, que é a diversificação uma das maneiras mais inteligentes de você mitigar riscos na renda variável. Então, está ali investido em empresas brasileiras, investidos em empresas americanas, empresas de outros países, também investir em fundos imobiliários, isso traz uma diversificação que eles não têm uma correlação exata. E a última característica que também é muito maneira, muito importante, é que esse está sendo um mercado em crescimento. Então a gente está tendo um aumento dos números de investidores na Bolsa de Valores, mas também um aumento expressivo do número de investidores em fundos imobiliários. Então esse é um tipo de investimento que para médio e longo prazo vai crescer bastante ainda aqui no mercado brasileiro, e é importante você estar inserido aí nesse tipo de investimento quanto antes. Eu até encontrei um imóvel aqui na minha cidade, que eu percebi que está sendo financiado por um fundo imobiliário. Então essas coisas podem aí com o tempo começar a aparecer mais no seu cotidiano, porque realmente está sendo um mercado bem promissor e crescente aí para nós brasileiros. Então, gente, eu acredito que isso é uma das características mais marcantes para que você queira investir em um fundo imobiliário. Esse foi um dos motivos principais mesmo de eu estar investindo em fundos imobiliários, sempre gerando aqui os rendimentos mensais, comprando fundos que têm estratégias que me interessam. E aqui eu vou trazer algumas análises que eu gosto bastante para que você possa começar ali a estudar alguns fundos imobiliários. Bom, gente, a primeira análise que eu gosto bastante de usar é você entender se esse fundo ele é monoimóvel ou multimóvel. O que é isso, né? O monoimóvel é um fundo que ele só investe ali em um imóvel só, ele só está ali dependente de um imóvel, e o multimóvel é quando ele está ali investido em vários imóveis. Lembrando que o fundo imobiliário que faz a aquisição desses imóveis para que alugue ali para certos inquilinos.
Então, eu não invisto em fundos que só depende de um imóvel, porque o risco é muito maior, né? Então, se você está ali dependendo de um só, qualquer problema ali com aluguel, com contrato, esse fundo ele perde todo o seu poder aí de gerar aluguel para vocês, para nós, acionistas. A segunda forma de análise que eu acho muito importante num fundo imobiliário é você analisar a vacância, tanto financeira quanto física, né? A vacância física é você saber ali de todos os imóveis que esse fundo tem, quais que não tem inquilino, ou seja, quais que estão ali vazio, que não tem ocupação. E a vacância financeira é se tem ali algum inquilino que não está pagando, que está com os pagamentos atrasados, você está tendo uma vacância financeira. Então isso diz muito sobre o quão saudável é um fundo, se ele está ali com os inquilinos em dia, que estão pagando tudo certinho, ou se eles estão tomando estratégias para que ele consiga alocar todos os imóveis, porque quanto mais imóvel alugado, né, menos vacância física, mais geração de renda você vai ter como acionista. Então isso é bastante importante na hora de escolher um fundo. A terceira forma de análise que eu gosto bastante é a diversificação dos imóveis. Então eu comentei para vocês que eu não invisto em monoimóveis, apenas em multimóveis, e também eu quero entender de todos esses imóveis que esse fundo tem, como está a diversificação dele nas regiões do Brasil. Então é muito mais bacana e você tem muito menos risco quando você possui ali, é acionista de um fundo imobiliário, que ele está ali em 2, 3 regiões do Brasil, tem 10, 15, 20 imóveis, do que você está apenas concentrado num fundo imobiliário que só tem um imóvel e também está só focado numa região específica, numa cidade específica. Isso, quando você diversifica, você mitiga bastante os riscos nesses investimentos. Bom, gente, a quarta forma de análise que eu gosto é você ver dos fundos imobiliários qual que é o tipo da gestão, se é ativa ou passiva. A gestão ativa é que realmente o gestor desse fundo imobiliário vai tomar a decisão final de qualquer proposta, e eu procuro sempre investir em fundos imobiliários que possuem a gestão ativa. Bom, e a quinta análise, que também é importantíssimo você ver, é que os fundos imobiliários eles são diversificados em setores. Então existem fundos imobiliários que são de logística, ou seja, setores imóveis de logística, imóveis de shopping, imóveis de lajes corporativas, de escritórios, imóveis voltados para agências de banco. Então é você ver também qual que é o segmento que você gosta, que você investiria, por exemplo, se você fosse comprar um imóvel ali na Vera, comprar um apartamento, você compraria um escritório, você compraria um galpão para alugar. Então tudo isso também é de forma muito pessoal, individual, de qual que é o setor que você gosta, qual que é o setor que você vê promissor, quais os imóveis que você acha interessante você investir. Então isso também você tem que tomar essa decisão para escolher um fundo. E por último, a sexta análise é realmente o histórico dos resultados. Então escolher fundos que têm um histórico bem consolidado de resultados, ou seja, geração de caixa, de aquisição de imóveis, crescimento dos imóveis, geração do aluguel, né? Porque o aluguel é o que vai remunerar nós, cotistas do fundo. Então, de acordo com o número de cotas que você tem nesse fundo, você recebe proporcionalmente esse aluguel mensal. Então, você quer que ao longo dos anos esses aluguéis vão crescendo, porque ele vai gerando mais imóveis, vai alugando mais imóveis, vai deixando a vacância baixa e vai gerando mais aluguéis. Então, esse último fator é aquele decisivo para você ver se esse fundo ele realmente é consolidado, realmente ele é sólido para que você invista. E uma dica final, gente, eu não tento inventar muito a moda nos fundos imobiliários. No último vídeo, vou deixar o card para vocês que eu falo mais especificamente de ações. Eu às vezes me aventuro um pouco, compro algumas ações com um percentual baixo da minha carteira em ações que hoje não está boa, que podem crescer, que tem um risco maior. Mas em fundos imobiliários eu sempre procuro fazer o feijão com arroz, o dever de casa ali, que você vai investir em fundos para ter tranquilidade, para você não ter problema, para não ter riscos muito grandes. Então eu acredito que o setor de fundos imobiliários é realmente para você trazer uma segurança, uma tranquilidade, fundos sólidos e não elevar tanto risco em fundos que só têm um imóvel, mas pagam um dividendo yield alto, né? O dividendo yield, que no caso são os proventos aluguéis mensais. Então eu procuro eu vou colocar aqui em fundos que eu acho muito sólido, independente se ele paga aluguéis tão altos quanto esse aqui, que paga muito mais, mas eu sei que tem um risco maior, que é um fundo que não é tão grande, consolidado. Então eu acho que é uma dica que nesses anos de aprendizado que eu tive, eu procuro não inventar muita moda nos fundos imobiliários. Bom, gente, esse foi um resumo das análises e das características que eu acho primordiais para que você tome essa decisão de investir em fundos imobiliários. Eu invisto e gosto bastante de investir todo mês ali,
recebendo um dinheirinho mensal é legal. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre fundos imobiliários. Deixa aí qualquer comentário sobre o assunto que eu vou estar à disposição para responder todos vocês. E se você ainda não deu like no vídeo, deixa o like aí, por favor, galera, para me ajudar bastante a continuar fazendo esse trabalho. E nos vemos no próximo vídeo. Meu nome é Daniel Lindoso. Muito obrigado, um grande abraço.